Salmo 95, versículo 1 ao 6. Nós vamos fazer a leitura. Diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Já cantamos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. Vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos. Os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. O Senhor que nos criou. Senhor que nos criou. Dele é o mar. O mar tem dono. As montanhas também têm dono. E nós? Nós também temos dono. O Senhor que nos criou. O Senhor que nos criou. Amém. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, que nos criou. Abençoados e abençoadas, irmãos e irmãs na fé que temos no Senhor Jesus Cristo, minha amada família Cristo Vive CG, e todos aqueles que estão conosco através da internet. O salmista diz: ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Muitas pessoas pensam que sua vida é um acaso da natureza. Muitas pessoas que cada um de nós até conhecemos, convivemos, seja no trabalho, seja na vizinhança, na família, pessoas que não compreendem que foram planejadas pelo Deus Criador. E digo mais, não são poucos os que desconhecem e sequer acreditam que existe de fato um Deus Criador. Nós, enquanto igreja, cremos que há um Deus e este Deus criou todas as coisas. Nós acabamos de ler: os montes, os vales, os mares, são de Deus, deste Deus Criador, deste Deus que também criou o homem, e diz a Bíblia que criou a sua imagem e semelhança. Todavia, muitas pessoas não conhecem e reconhecem que existe este Deus, este Criador. Mas o desejo de Deus é que você conheça os planos que Ele tem para a sua vida aqui na terra, e não só aqui na terra, mas na eternidade. E eu gostaria de dizer para você que você foi planejada por este Deus Criador, por este Deus que criou todas as coisas, inclusive cada um de nós.
Você foi planejado, você foi planejada por Deus. Foi muito bem pensado. Deus pensou nos detalhes. Ele não esqueceu de nada. E aquele que quiser saber por que foi colocado neste planeta, por que está aqui, precisa começar por Deus. Porque do momento que eu entendo, do momento que eu tomo o conhecimento, do momento em que eu acredito que existe um Deus e que este Deus é criador, então perguntas como: de onde viemos, por que estamos aqui, para onde iremos, começam a fazer-se respondidas. Nós só existimos porque Deus desejou que nós viéssemos a existir. Você foi criado por Deus e para Deus. Enquanto o homem não compreende isso, sua vida é vazia, não encontra sentido, não encontra razão para ser. Somente em Deus nós descobrimos a nossa origem, a nossa identidade, o que nós significamos, o nosso propósito, a nossa importância, o nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Quando estas perguntas tentam ser respondidas pela filosofia, tentam ser respondidas pelos livros de autoajuda, não chegam a lugar algum. Porque nós só chegamos às respostas que nos satisfazem e que nos fazem ter uma compreensão ampla através de Deus. Através de Deus. Então, você não irá descobrir o significado da sua vida, como muitos dizem, olhando para dentro de si. Quantas vezes nós já ouvimos pessoas ensinando que você tem que olhar para dentro de você para saber, para descobrir de onde você veio, por que está aqui, para onde você vai. Só que esta resposta não é achada, não é encontrada desta forma. É em Cristo quem descobrimos quem somos. É em Cristo que descobrimos o propósito da nossa vida. Se você não olhar a vida por esta tela, por esta lente, dificilmente você vai conseguir compreender. E nós vimos no nosso título que quando nós não entendemos isso, nada faz sentido. Nada faz sentido. Você e eu também. Nós não somos autocriados, ou seja, nós não nos criamos. Nós não nos criamos. Logo como não fui eu quem me criei, logo como não foi você quem criou a si mesmo, veja bem, você não saberá dizer para você mesmo para que você foi criada, para que você foi criado. Se nós tivéssemos aqui, por exemplo, o inventor da máquina de lavar roupa, bendito seja o inventor da máquina de lavar roupa, amém? Eu acho que é uma das melhores amigas da dona de casa.
Vocês concordam? É um adianto, não é, amadas? Pastora Lindalva, não é uma excelente ajuda? O criador da máquina de lavar, o criador do ferro de passar roupa, já não posso dizer o mesmo do criador do ferro de passar roupa. O ferro de passar roupa. Mas também é um adianto, né? Imagina, se não fosse o ferro de passar roupa, estaríamos aqui todas nós com a roupa amassada. Enfim, o Criador, Ele é quem sabe explicar melhor do que ninguém como funciona aquele aparelho, quais peças fazem com que aquele aparelho funcione bem. Quando o objeto, ou seja, a máquina, a torradeira, o micro-ondas, ele tem algum problema, algum defeito, onde você tem que levar? Na assistência técnica especializada, de preferência da marca. Por quê? Porque ali eles vão ter as peças certas, ali eles vão saber, na teoria tem que ser assim, eles vão saber consertar e aquele aparelho vai voltar a funcionar. Por quê? Porque o manual, os criadores, eles estão ali, eles sabem como que aquilo funciona. Então eu não me autocriei, nem você se autocriou. Então quem sabe como fazer a nossa vida funcionar? Quem nos criou. E quem nos criou também deixou um livro de instruções, um manual de instruções. A palavra. A palavra. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando para o inventor. É perguntando. E descobrir o propósito da nossa vida funciona da mesma forma. A gente precisa perguntar para Deus. Qualquer dúvida a nosso respeito, temos que perguntar para Deus se algo não está funcionando. Se você percebe que há defeito em alguma área, pergunte a Deus como fazer para que funcione bem. Que Ele com certeza vai lhe orientar através da palavra, de uma mensagem, através de um irmão, de uma irmã. Pergunte a Deus. É o modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção, é perguntando ao inventor. Deus, Ele não nos deixou às cegas, e não é o desejo de Deus esconder de nós quais são os propósitos, quais são os caminhos, qual a vontade dEle para a nossa vida. Ele não quer que a gente fique questionando, conjecturando, não, de maneira nenhuma. Ele revelou ao longo de toda a Bíblia os seus propósitos para a nossa vida. Como diria o velho pregador, é o manual do fabricante. Aquele que nos fabricou deixou um manual. Aqui está o manual. Você, ainda que não tenha trazido hoje, tem este manual em casa. Você tem este manual. Ele revelou ao longo de toda a Bíblia e explica por que estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar, o que esperar do futuro. A Bíblia, minhas amadas, explica o que nenhum livro de autoajuda ou de filosofia pode responder. Deus, Ele não é apenas o ponto de partida da nossa vida, Ele é a razão do nosso viver. É a razão do nosso viver. Então, para descobrir o propósito da sua vida, volte-se para a palavra de Deus.
Edifique a sua vida sobre estas verdades, pois estas verdades não são passageiras. Estas verdades, elas permanecem e permanecerão para sempre. E que fique gravado no seu coração. Talvez alguém já tenha dito para você que a sua vida não tem valor, que você não deve ter passado de um acidente. Eu digo a você, você não é um acidente. A sua vida não aconteceu por acaso. Os seus pais podem não ter planejado você. Eu não fui planejada pelos meus pais. Só tenho uma irmã que foi planejada pelos meus pais. Nós somos 4. Eu sou a mais velha. Tem a Priscila, tem a Valéria e tem a Ingrid. A única que foi planejada foi a Priscila. As outras não. Minha mãe sempre fala, a única que foi planejada, foi. As outras foram surpresa. Que surpresa boa, né? Uma surpresa muito boa. Então, seus pais podem não ter planejado você, mas com toda certeza Deus planejou a sua vida. Deus planejou você. Você está aqui hoje porque Deus quis, desejou que assim fosse, que você viesse a existir. Você foi planejado por Deus. Planejado por Deus. Planejado. Muito antes do papai e da mamãe, você foi concebido na mente de Deus. Ele foi o primeiro a pensar em você. Ele escolheu os seus pais. Ele escolheu a sua cor de cabelo, a cor dos seus olhos. Depois a gente mexe na cor do cabelo, né? Mas Ele escolheu. É por isso que a gente sempre fica melhor da forma original. Não é verdade? Porque é a forma que Deus planejou, que Deus escolheu. Existe um ramo da moda, eu não sei explicar para você agora, mas é um ramo que estuda as cores que combinam com você, que combinam com com o seu tom, com o seu subtom de pele. Eu agora não estou me lembrando o nome, amadas, mas eles fazem, né, através de uma cartela de cores, vários testes para ver qual a cor que fica mais bonita para você, que vai destacar mais, né, os seus olhos, o seu cabelo, enfim, né? E sempre as especialistas nessa arte, elas dizem que sempre o que vai combinar e ficar melhor são as cores que estão, né, de acordo com a cor dos seus olhos e dos seus cabelos autênticos, naturais. Né? Então isso é interessante, né? É interessante depois, se você quiser dar uma olhada qual a cor, né, que fica, né, melhor para você, que vai destacar aí seus olhos, seus cabelos. Depois você dá uma procurada e vê. É uma arte aí
da turminha aí da moda, essa turminha legal da moda, eles fazem esses testes. Então, você não está respirando nesse exato momento por sorte, por coincidência. Você está vivo porque Deus deseja que você esteja vivo. Você só está respirando e vivo hoje, aqui, agora, porque Deus assim desejou e planejou. Olha o que diz o Salmo 139, depois, se você puder ler em casa o Salmo todinho, leia, é lindo esse Salmo. O Salmo 139, nós vamos ler só 3 versículos, 4, o 13, o 14, o 15 e também o 16. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Autoestima boa do salmista, né? As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Na época em que muitas de nós aqui fomos geradas, ainda não tinha, né, a ultrassonografia 3D, essas ultrassonografias que mostram, né, os bebês, mas Deus já conhecia os detalhes, nossos ossos, conhecia o nosso rostinho, mesmo não tendo esses aparelhos modernos aí de ultrassom. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto foi formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Não havia ainda nenhum dos seus dias. E Deus, Ele já tinha planejado a sua vida. Ele já tinha planejado o melhor para você, o melhor para nós. Ele não faz nada, Deus não faz nada por acaso. Ele nunca comete erros. Nós cometemos erros, mas Deus não comete erros. Nós fazemos muitas vezes escolhas erradas, mas Deus jamais. Ele não comete erros. Ele tem um motivo para tudo que criou. Todas as plantas, todos os animais foram planejados por Deus, e cada pessoa foi dele idealizada com um propósito. Com um propósito. O propósito para o qual nós fomos criados vai glorificar a Deus. Por exemplo, quando o Israel está aqui tocando bateria, ele está glorificando a Deus com esse talento que Deus deu a ele. Quando o Eduardo está tocando o teclado, Deus está sendo glorificado através deste talento que Deus deu a ele, deste propósito que Deus tem na vida dele. Quando, por exemplo, né, a sociabilidade está ali recebendo os irmãos, dando aquele abraço carinhoso, aquele sorriso, né, que muda o dia de quem está chegando,
está ali cumprindo um propósito. Então, quando nós cumprimos os propósitos de Deus, que muitas vezes vão estar, relacionados aos talentos e aos dons que Ele nos deu, nós estamos ali, então, cumprindo este propósito. Quando estamos realizando algo, estamos cumprindo algo que Deus, colocou em nós, nós estamos ali, glorificando a Deus através do propósito dele em nossas vidas. Amém? Então, Deus não faz nada por acaso, e o motivo para Deus ter criado você foi o amor que Ele tem. Deus, Ele se basta, mas Ele decidiu criar cada um de nós para que Ele pudesse ser nosso amigo, para que Ele pudesse se relacionar com a gente. Ele desejou, Ele nos desejou, Ele nos quis. Você está entendendo como você é valioso, é precioso para Deus? Deus desejou você, Deus quis que você existisse, Deus te formou lá na barriga da sua mãe, cada detalhe, usando as informações genéticas ali do seu pai, da sua mãe. Deus projetou o meio ambiente desse planeta. Olha, entenda isso. O planeta em que nós vivemos foi feito dessa forma para que nós pudéssemos viver aqui. Quantos mais os físicos, os biólogos, os outros cientistas aprendem sobre o universo, mais compreendem o quanto ele é adequado à existência do homem. O universo, o planeta em que a gente vive foi feito sob medida. Medidas exatas, especificações que tornam a vida humana possível. Aqui tem o oxigênio, a lei da gravidade, não tem ninguém flutuando, não é verdade? Tudo adequado. Estações do ano estão meio confusas por causa da desobediência, do ser humano, da ganância, do ser humano desmatando, estragando toda a criação, mares, rios. Aí as estações ficam, mas Deus criou tudo perfeito para que a gente pudesse morar aqui, para que aqui a vida pudesse acontecer. Tudo feito sob medida. Nós somos o foco do amor de Deus. Tiago diz que somos primícias das suas criaturas. Olha só, pois segundo o seu querer, Tiago 1,18, pois segundo o seu querer, veja bem, segundo o seu querer, Deus quis que você estivesse aqui. Tem muita gente que às vezes pega e fica: por que eu nasci? Por que a minha mãe, e meu pai me fizeram? Você está aqui porque Deus quis que você estivesse aqui. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Olha, os propósitos de Deus são tão perfeitos, que Ele levou em conta até mesmo a queda do homem. Os propósitos de Deus são tão perfeitos que Ele proveu em Jesus Cristo salvação, reconciliação, vida eterna para o homem pecador. 1 João 4,10 diz assim: nisto consiste o amor. Olha, no que? Vamos ver no que consiste o amor.
não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós estávamos separados do Senhor por causa dos nossos pecados, mas Deus, Ele proveu através de Jesus Cristo reconciliação, perdão. E quando nós cremos em Cristo com o coração, confessamos com a boca, nós somos salvos. Porque Deus, Ele nos planejou, porque Deus nos amou, porque Deus sempre nos quis ao seu lado. E nem Satanás, nem o diabo, nem os seus anjos, nem o pecado, nada, diz Paulo em Romanos, que nem altura, nem profundidade pode nos separar, nem coisas do presente, nem do porvir, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar, nada. Deus, Ele nos criou para a vida, Ele nos criou para sermos seus amigos, para nos relacionarmos com Ele, para o adorarmos. Deus criou o homem reto, diz a palavra, mas o homem se envolveu, se meteu em muitas astúcias, diz a palavra do Senhor. Mas Deus decidiu que este homem que Ele criou não poderia estar distante, não poderia estar longe, porque este homem, e quando eu digo homem, homem e mulher, Deus os criou, sua imagem e semelhança. Este homem foi criado, desejado, idealizado pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você é importante para Deus. Deus, Ele não muda. Ele te ama, Ele deseja o seu melhor. Deus quer o melhor para você, é por isso que Ele te educa na palavra, é por isso que Ele traz a cada mensagem uma direção, uma orientação, uma palavra para abençoar a sua vida, para te confortar, para te fortalecer. Ele não muda, Ele quer o seu melhor. Que você possa pensar em tudo aquilo que foi dito nesta tarde. Que existe um Deus, que este Deus é criador de todas as coisas, que este Deus criou você com propósitos, e os propósitos de Deus para mim estão todos aqui. É o manual que Ele nos deixou, a sua direção, a sua orientação. Direção e orientação que não são passageiras, mas que são eternas. Deus providenciou Jesus Cristo para ser o seu Salvador, para ser o Senhor da sua vida, e para que você não se desencaminhasse, Ele colocou o seu Espírito Santo dentro do seu coração, para que o Espírito Santo, que é a garantia, é o selo, esteja conosco todos os dias, até que Cristo volte, até que Cristo cumpra a sua promessa, e Ele vai cumprir. Jesus Cristo voltará, e Ele vai levar com Ele os seus, vai levar com Ele a sua igreja.
vai ressuscitar aqueles que estiverem mortos. Estes vão ressuscitar primeiro, e depois os que estiverem aqui serão levados também. Aleluia. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amém? Deus nos criou, Deus nos amou, Deus nos salvou, Deus nos sustenta, e Ele vai nos levar para morar com Ele nos céus. Amém? Aleluia, assim seja. Assim nos disse o Senhor nesta tarde de sábado. Aleluia.